Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você vai fazer um suporte para chave de fendas, tá ok? Mencionando que esse modelo exatamente aqui, ele vai estar disponível para download. Obviamente, daí depois você modifica aqui o que está escrito. Aqui no vídeo eu vou mostrar desenhando do zero, utilizando alguns recursos para facilitar esse processo na hora de desenhar e tudo mais. Mas, se você quiser baixar esse daqui, é o arquivo DXF, tá ok? Então é um arquivo com desenho. Então, para quem quiser baixar, vai simplesmente acessar o site aqui, ó, feitodemadeira.com.br. Vai entrar aqui em cima em galeria de projetos, ou aqui em cima, ou aqui do lado também tem, ó, galeria de projetos, e vai estar aqui, ó, tá vendo? Suportezinho. Clicou nele, aqui tem a página, vai estar aqui o vídeo que eu estou gravando agora, e logo aqui embaixo tem a opção de fazer o download, tá ok? Clicar aqui, ó, fazer download DXF. Quando você clica, se você já está habituado, se você tiver logado na conta do Google, ele vai mostrar aqui o que você vai baixar, que é exatamente esse arquivo que eu estou mencionando ali. E para baixar para o seu computador, é só você clicar aqui, ó. Tá vendo? Ó, fazer o download. Aí ele vai baixar para o seu computador. Tá ok? Então, só acessar o site feitodemadeira.com.br, galeria de projetos, e acessar aqui. Então agora vamos começar a desenhar o nosso projeto aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é a questão, digamos, de que tamanho que vai ter os furos e esses rebaixos, que seriam correspondentes aqui, ó, o furo passante para a ponta da chave e o tamanho desse rebaixo. Na hora de definir isso e para deixar todos os furos padrão, obviamente que o ideal seria que você se baseasse na chave que vai ter a maior exigência de furo. Então, por exemplo, se eu tenho uma chave que ela tem a ponta dela é 12 milímetros, então eu faço todos os furos com 12 para ficar um suporte padrão. Agora, se você tiver a paciência de ficar fazendo vários e vários furos com várias medidas, mas o ideal seria a questão de fazer padrão. Eu tenho uma chave que a ponta dela ali precisa, por exemplo, chave de fenda ela é larga na ponta, então tem que verificar ali. No meu caso, eu utilizei essa referência aqui, a chave mais larga que tem lá no suportezinho é 8. O 8, a chave passa tranquilamente. E o mesmo vale para esse rebaixo aqui, que seja um rebaixo que seja compatível com a chave que tiver a maior largura. No meu caso, eu utilizei 22, 8 e 22. Então a gente começa desenhando essa primeira referência aí. Vou pegar a ferramenta aqui, desenhar círculo, digito aqui já 8, clico aqui e ele já fez um círculo, e agora 22. Tá? Nesse momento, e também fica essa dica, às vezes se você clica em aplicar aqui, o que acontece? Ele vai modificar o que eu já criei. Mas, digamos assim, para agilizar o processo, cortar o caminho, eu digitei 22 ali, eu venho e clico dentro desse. Ó. Ele já cria outro. Tá? Ao ponto que se eu mudo aqui e clico em aplicar, ele modifica o tamanho do que já está criado. Tá, então aqui a gente já tem o nosso padrão. Aí a gente precisa definir quantos furos a gente vai querer que tenha nesse suporte, para quantas chaves você quer fazer. No meu caso aqui, ó, seria um total de 21, sendo que tem a fileira de trás aqui com 11 e a fileira da frente aqui com 10, para que fique nesse esquema aqui, ó, um tipo assim no meio do outro. E para fazer isso de forma mais prática, já que são várias cópias, a gente vai utilizar um recurso aqui do programa, que é esse daqui, ó, criar cópias linearmente. Então a gente vai fazer várias cópias desse daqui, com base nas informações que a gente inserir aqui, que se baseia em informações como linhas e colunas, tá? Esse rows aqui seria linhas e esse columns aqui colunas. Então toda vez que a gente fala de coluna, aí seria o seguinte, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho duas colunas, e toda vez que a gente fala de linhas, seria uma linha, duas linhas e assim por diante. Vou apagar as linhas aqui.
Então é isso que ele está perguntando aqui para fazer uso desse recurso. Seleciona aqui os vetores que serão copiados várias vezes, de forma já alinhada, nessa condição de linhas e colunas, e aqui você determina. Então, como aqui tem 10 e tem a de trás está com 10 e aqui está com 11, eu vou criar duas de 11 e depois eu vou ajustar e apagar uma. Só que nesse ponto, se você quiser fazer um formato diferente, colocar uma exatamente na frente de outra, aí fica a seu critério. Mas aqui eu vou criar assim, ó, 11 linhas, então vai ter assim, ó, uma linha, duas linhas, 3, 4, 5, 11 linhas e duas colunas. Aqui embaixo você define um método de espaçamento. Nesse caso aqui, ó, a gente deixa em gap. Como a gente está falando de linhas e colunas, a gente vai inserir esse espaçamento, tipo assim, ó. Para dar um espaçamento entre colunas, a gente modifica aqui no eixo X. Para dar um espaçamento entre linhas, a gente insere um valor aqui no Y. Então eu vou colocar 10 e 10. 10 e 10 e clico em Copy. Ele vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ele criou duas colunas e tem aqui 11 linhas. E ele está com espaçamento de 10 em 10 aqui, ó, 10 no Y, entre as colunas, no X, na verdade, né? 10 no X e 10 no Y. E assim sucessivamente em todas as cópias. Para fazer da maneira como eu fiz aí foi só a questão de tipo depois, eu apaguei uma aqui assim e posicionei ele aqui dessa maneira. E posicionei uma entre outra aqui. Assim. Tá? Depois é só ajustar, mas vamos fazer ele bem alinhadinho. Aí, beleza, você já criou aqui e essa criação que você faz aqui, ela já vamos dizer assim, ela já vai te fazer com que esse suporte aqui, ou a base e tal, já tenha um tamanho mínimo, já que no mínimo vai ser isso. Você pode ajustar para que o suporte tenha o tamanho exatamente que você quiser. Com esse espaçamento, a gente chegou nesse resultado. Vamos supor, eu quero que o meu suporte ele tenha exatamente, vamos dizer aqui, ó, acho que seria suficiente, uns 40, tá? Vamos dizer 40 por 60. Então eu colocaria aqui, ó, 400 milímetros por 60. Aí seleciona todos esses aqui. Tá? Coloca aqui no centro para ter uma referência. Centralizou aqui. E eu vou movimentar ele aqui. Tá? Dessa maneira. Tá, e se eu quiser fazer um espaçamento maior aqui? Eu sei que com 10 eu cheguei nesse resultado, mas se eu quiser dividir um pouco mais isso daqui, aí repete o processo de criação aqui. Só estou dizendo nesse quesito que eu quero exatamente que ele tenha uma determinada medida. Tá? Aí é questão de dividir esse espaço para esse tanto aqui. Eu não quero colocar mais, eu quero que só tenha 11. Tá ok, então eu poderia, por exemplo... eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou dividir novamente aqui para que fique melhor dividido para esse espaço. Então vamos lá. Vamos repetir o processo de criar as cópias, só que dessa vez eu vou ir testando para ver qual que seria uma melhor opção. Eu vou colocar o espaçamento aqui no eixo Y para 12, mais ou menos, para ver se ficaria ajustado para esse tamanho de suporte que eu quero. Vou colocar 12, mas não vou modificar os valores ali. Tá vendo? Então, praticamente seria isso. Porque se aumentar um pouquinho mais, eu acho que já começa a sair fora do suporte. Mas vamos considerar que aí a gente chegou aqui numa medida que a gente queria. Seleciona aqui. Posso fazer isso daqui, ó. Trago aqui para o centro.
e dou uma ajustada nele aqui. Como eu apaguei o outro ali, eu só vou dar um Ctrl C, Ctrl V e voltar aqui. Esse daqui eu vou remover um deles, porque na frente vai ficar com 10. Faço isso daqui, pego pelo centro, trago aqui no centro dessa peça e ajusto aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai avaliando, será que aqui eu determinei que tivesse 60, mas eu tô achando que não vai dar. Aí você vem aqui e modifica, vamos colocar com 70. Aí já vai ter uma margenzinha, tá? Então aqui, quando você for aumentar vamos dizer assim, isso aqui é só aumentar num sentido, e daí lembre de desassinalar isso daqui, ó, senão ele faz um aumento proporcional. Vou colocar aqui e colocar 70. Vou dar uma ajustada agora aqui nele, na posição. Tá. Aqui, eu fiz umas coisinhas adicionais aqui, daí fica opcional de cada um fazer. Que foi porque aqui, tá vendo? Ó, essas entradinhas foi para colocar aquelas chavinhas de relógio, aquelas miudinho. E aqui eu tenho um joguinho de lima pequenininho também, eu fiz aqueles 3 furinhos. Aí eu posso vir aqui. Eu vou fazer o seguinte, mesma coisa, tem que avaliar, porque vai ter também aqui uma entradinha e vai ter aqui também um rebaixinho. Então, como eu faria isso? Vou definir aqui com base no que eu tenho. Então, eu sei que 6 milímetros aqui já é mais que o suficiente para a questão do cabinho daquela chavinha passar. E aqui eu também já posso fazer o rebaixo, também determino. Aí o rebaixinho aqui, eu vou fazer com, vou colocar aqui, uns 10. Vou colocar aqui 10. Vou fazer assim. Essa peça aqui que eu criei, ó, tá? Se você quiser deixar ela redondinha ao invés de quadrada, tá vendo como eu deixei aqui assim? Aí na hora que você for criar ela aqui, vamos utilizar ela aqui. Na hora que for criar, mas dá para voltar nela aqui e fazer isso, você utiliza esse recurso aqui. Então, por exemplo, ele tem 6. Se eu utilizar esse redondo externo, ele vai fazer isso daqui nos cantinhos, tá? Que é exatamente o que atende a nossa necessidade. Se eu quiser deixar perfeitamente redondo com base nesse 6, a gente vai inserir aqui o raio, metade desse valor. Então ele tem 6 na altura, eu vou colocar aqui o raio de 3. E vou aplicar. Ele faz isso daqui. Tá? E agora a gente vai posicionar isso daqui. E vamos utilizar aqui também aquele recurso do o recurso de fazer cópias. Seleciono os dois aqui, ó. Vou voltar aqui em criar várias cópias lineares. Só que dessa vez só vai ter uma coluna e vai ter 6 linhas. O espaçamento entre eles eu vou deixar o mesmo padrão aqui que está o padrão de 12 e vou copiar. Você dá uma observada se você quiser modificar, quiser fazer algo diferente. E aqui precisa fazer umas intervenções aqui. Então você vai pegar a ferramenta de trimar ou aparamento interativo. Tá? Aqui está como aparamento interativo, mas quem já usou o Articam lá está como ferramenta de trimar. E você vai fazer isso daqui, ó. Vendo? Vai cortar essa ponta e isso daqui. Quando isso daqui está assinalado, então, por exemplo, ele já vai emendando. Ele já emendou, digamos assim, o retângulo com essa curvinha final aqui, tá? Mas não emenda com o círculo nem nada, porque o círculo ainda é um vetor fechado. Agora, se eu faço isso, ó,
Aí ele já emendou tudo, ok? Então, nesse ponto aqui, só cortar essa partezinha externa e isso daqui, daí ele já vai emendando. Opa. Aqui. E aqui, tá? Fazer isso daqui. Deixa eu criar um círculozinho de 6, que é o raio que está ali. Só para fazer o alinhamento bacana aqui. E aqui. Aí eu vou selecionar esses. Selecionar esse. Opa. Aqui é só para questão do alinhamento, ok? E aqui já apago isso daqui. Então aqui já estaria feito. Se quiser fazer uns furinhos adicional também para colocar uma outra coisa, mesma questão. Definir o diâmetro do furo. Colocar aqui. Para criar as cópias bem alinhadinhas, vamos utilizar o recurso lá novamente. Eu quero que eles saiam daqui mais ou menos. Daqui. Vou utilizar o recurso de criar cópias lineares. 4. Copiar, se quiser 3. Aí pode, como está ali, vamos fazer como está ali com 3. 3. E já fizemos mais uma parte do processo. Agora aqui, vamos fazer o arredondado aqui. Só que aqui, pode ver que só tem o arredondado em um dos lados. Como que eu costumo fazer isso daqui? Eu pego eu desenho aqui um círculo, geralmente do mesmo tamanho. Tá? Desenho ele aqui. Aí eu alinho ele aqui. E venho com a ferramenta aqui. Vou tirar essa pontinha aqui. Tirar aqui. Tirar aqui. E aqui eu já apago direto. Porque senão vai ter que ficar cortando aqui, 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 aqui. Seleciono aqui e apago. Daí eu já arredondei um canto. Opa. Novamente agora aqui vamos criar um outro aqui. Mesma coisa, alinha ele novamente aqui no cantinho. Porque aqui a ideia é só deixar um canto arredondado e outro quadrado. É diferente daquele outro recurso que eu utilizei para arredondar os dois lados de um quadrado, de um retângulo. Só vim aqui, tirar a ponta. Tira aqui. Aqui. Aí já pode apagar. E a gente já tem ele arredondado. Aí agora a questão de... a base, por assim dizer, já está pronta. Agora a gente vai fazer essa peça aqui, ó. Essa peça. Então, como eu já parei aqui, dá para utilizar essa daqui como referência? Dá, mas o que a gente fez aqui? Como a gente apagou e tal, se eu fizer uma cópia, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai ficar também com essas entradinhas. Só que a gente não quer isso. Então eu posso vir aqui, crio uma linha, vou criar daqui até aqui. E agora eu vou apagar essas coisinhas que tem aqui. Nesse ponto, sempre quando você está apagando para emendar alguma coisa, verifica se de fato emendou, se não está sobrando nada. Tá vendo aqui, ó? Aonde cortou, ficou sobrando uns pedacinhos. Então sempre tem que estar atento com essas coisas. Se eu selecionar aqui, ó, pode ver que ele está selecionando algumas coisas aqui, ó, e deleto, tá? Ele fechou, mas estava sobrando. Às vezes esses vetorzinhos que fica por cima, você acaba não percebendo e às vezes na hora de selecionar, você tentar gerar código, dá erro. São coisinhas, os detalhes assim que tem que tomar cuidado. Principalmente quando está cortando, emendando, vetor, essas coisas. Então aqui nessa questão, agora a gente vai fazer essa parte de trás. Essa parte de trás. E ela foi feita dessa maneira aqui, ó, com aquele encaixezinho que a gente faz, digamos,
uma entradinha maior para a cabeça do parafuso, então o parafuso fica fixo lá. Deixa eu mostrar aqui. Na madeira que tem atrás, tem 2 parafusos fixos, mas o suportezinho como um todo, eu consigo tirar ele, tá? Por causa desse tipo aqui, ele não é fixo, ele foi feito para ser removível. Mas aqui você faz de acordo com o tamanho da cabeça do parafuso. Toda vez que você quiser encaixar ele no lugar, passa por aqui, desce o suporte e ele fica pendurado aqui pelo cantinho. Então a gente vai fazer esse tipo de suporte. Nessa hora aqui, você precisa definir também essa altura, tá? Aqui eu já acho que é mais do que o suficiente, mas se você quiser aumentar aqui o tamanho dele, estou dizendo aqui nesse sentido, já que como que vai ser feito aqui? Esse daqui vai ser feito com MDF de 15 milímetros e esse daqui pode ser feito com MDF de 3 milímetros, de 6 milímetros, se quiser fazer com de 15, mas eu acho que fica grosso demais. Seria ideal um material mais fino. Vou deixar ele até um pouquinho aumentado assim. Como vai ser parafusado, eu já aproveito a própria CNC para fazer os furinhos, como tem aqui. Aí eu posso pegar e utilizar uma referência, digamos assim, uma referência mínima, base. Nunca é bom colocar parafuso muito na beiradinha. Por exemplo, eu vou colocar, ele vai ter a referência aqui de altura, que seria metade do MDF, como eu vou utilizar um MDF de 15 aqui, eu criaria isso daqui com 7,5. Isso aqui eu vou utilizar só como uma referência. Você pode utilizar régua também e várias outras coisas. Mas eu vou deixar aqui com 7,5 e um espaçamento de uns 30 da lateral. 30. Isso daqui é só para referência, vocês já vão entender. Que daí eu posiciono ele aqui no cantinho. Posiciono ele aqui no cantinho e vou colocar os furinhos agora aqui. Os furinhos vai ter 3 milímetros. Daí eu venho aqui na quina, ó, coloco um aqui. Eu tenho que apagar. Apagar não, é só desselecionar. Mudo aqui para o outro lado. Pego o círculo de novo e coloco aqui. Centro. Só que não está reconhecendo essa linha. Às vezes ele reconhece e às vezes não. Tá, se não estiver reconhecendo, puxa uma linha aqui, ó, e faz isso. Puxou uma linha, vem com essa, acha aqui o centro e modifica aqui. Aqui. Já fez a referência de centro. O mesmo vale também para esse furinho aqui. Só que como a gente já tem aqui as nossas referências, para não precisar ficar movimentando, pode trazer uma linha aqui também. Ó. Isso também, uma linha aqui. Traz a outra e alinha ela aqui. Dessa maneira, já pode tirar isso daqui. E vamos criar agora a nossa pecinha para fazer o suportezinho, onde coloca a cabeça do parafuso. Aí também tem que verificar os componentes que você vai utilizar nessa questão. Eu vou fazer aqui com 8 também, que é o suficiente para a cabeça do parafuso. Vou criar aqui um retângulozinho, que ele vai ter 4 de largura e mais ou menos aqui uns 15. Já é o suficiente. Uns 15, utilizar o recurso para já deixar ele arredondadinho. Como ele tem 4, metade do raio, 2 e aplicar. Então ele arredondou. Trago para cá. E vou cortar aqui, ó, para fazer aquele formatinho. O local que passa a cabeça do parafuso, depois ele corre e prende aqui em cima. Aqui, ó, também outra maneira de você fazer alinhamento, essa daqui, ó. Vou trazer essa primeira linha. Alinhei com essa. E, se eu quiser posicionar ele uma certa distância com referência nisso daqui, eu faço aqui, ó. Clico com o botão direito do mouse. Clico em relativo à guia. E vou colocar aqui
Por exemplo, se eu colocar um valor positivo, ele vai criar a próxima linha de referência para frente. Se eu colocar um valor negativo, ele vai criar para esse lado aqui, para a esquerda. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, vou colocar aqui, eu quero pelo menos 10 de afastamento aqui da beirada. Ó. É uma linha de referência. E clico em Create New Guide. Opa, eu criei para o outro lado. Tem que colocar aqui para a esquerda, menos 20. Menos 20. Agora criou. E vou posicionar ele aqui agora. Vou pegar bem aqui na beiradinha e vou posicionar aqui no cruzamento dessas duas linhas. Crio uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. Vou movimentar para cá. E ajustar aqui bem na linhazinha. Agora a questão de escrever e tal, aí vai de cada um. Tá? Aqui mencionando, para quem está vendo aí, às vezes perguntando, isso daqui é quando você quer utilizar, digamos assim, uma fonte de uma linha só. O próprio Aspire, ele oferece algumas opções. Vamos criar uma aqui novamente. Entrando aqui em texto, aí você define, vamos supor que dessa vez eu vou criar um texto com 300, altura não, né? Altura, o texto ele vai ter 300, mas isso a gente vai modificar depois. Só que daí tem a questão do espaço que você tem aqui, que tamanho que você vai querer a letra, tipo 50 milímetros. E na questão dessas linhas únicas é aqui, ó, tá vendo quando você seleciona linha simples, daí ele mostra algumas opçõezinhas que tem no programa aqui. Todas as que estão escritas assim, um L, ele vai escrever assim como se fosse apenas uma linha. Que aí depois na hora de fazer o processo ali, você seleciona a opção sobre. Aí ele vai escrever aqui com base nisso. Então ele tem algumas opções, o programa aqui tem algumas opções dessa fonte. Vamos colocar algumas aqui para ver. Então aqui no meu caso, vou colocar tudo maiúsculo. Feito de madeira. Vamos deixar nessa primeira aqui. Tá vendo? Essa é aquela fonte. Só que mesmo sendo de uma linha, ele tem umas outras opções aqui. Ó. Essa daqui não muda muito. Vamos ver essa daqui. Tem essa outra. Esse script. Tá vendo? Vou deixar esta daqui mesmo. Agora, para posicionar aqui no desenho já, com ele viradinho e tal, você vem aqui, vai utilizar a opção de rodar objeto, 90 graus e rodar. Só que aqui estaria ao contrário, roda mais uma vez e mais uma. Então ele vem para cá. Só que, enfim, com base no que eu criei e com base no que a gente tem de limite de área aqui, ele ficou muito grande. Aí a gente precisa fazer um ajuste nele. E ver se isso também é possível. Às vezes, que nem aqui é uma área que é grande. Mesmo que eu diminuir aqui vai dar certo. Só que às vezes você precisa diminuir com base nos limites que você tem. Vem aqui na opção de definir tamanho. Eu vou querer que ele tenha na questão de comprimento. Só que como está aqui assim já virado, então vai ser a altura. Vai ser 300. Tá vendo? Ele manteve ainda os 50 e tal, aí é a hora de você definir se quer fazer algum ajuste. Deixa eu tirar as linhas aqui que está atrapalhando. Se quer fazer algum ajuste, já que, por exemplo, nesse projeto, depois dessa peça, ela vai ser parafusada aqui, então ficaria muito em cima. Então eu acho que é ideal diminuir um pouquinho aqui na questão da altura da letra. Selecionar aqui, e dessa vez eu vou modificar aqui para uns 40. Acho que aqui já ficaria um pouco melhor. E vou reposicionar ele aqui. Vim para cá. Tá? E estaria feito. Agora vamos começar aqui os arquivos de corte. Nessa hora aí cada um vai saber o que vai fazer na questão de, digamos assim, se vai fazer de fato com duas peças de mesma espessura, aí você pode
criar aqui os percursos, tudo junto, se for o mesmo material. Agora, se você for fazer com materiais diferentes, aí primeiro você precisa criar os arquivos para essa peça, tá? Aí você tira ela daqui, obviamente já salva o arquivo lá, e movimenta essa outra aqui para o canto para gerar os arquivos para fazer ela, tá? Da maneira como eu vou fazer aqui, eu vou fazer só para que, tipo, para concluir o processo aqui. Mas, como se fosse considerando que fosse tudo um material que eu fosse montar esse suportezinho aí para chave de fenda, fosse tudo o mesmo material, tá ok? E nessa hora, a gente tem que seguir a ordem lógica já. Por exemplo, rebaixo, recorte interno, escrita, tem prioridade em relação ao recorte externo, porque senão pode ser que já solte a peça. Não é uma impossibilidade realizar o recorte externo, mas não tem muita lógica. Só que se você for fazer isso, aí você vai ter a obrigatoriedade de deixar os tabs, mas não recomendo que faça isso. Então segue sempre essa ordem. Escrita, entalhe, rebaixo, recorte interno sempre primeiro, tá ok? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui de maneira que eu vou fazer todo o processo utilizando a mesma fresa. Se você quiser variar fresas, daí é só questão de gerar o arquivo e tal para cada fresa. Vai ter a questão da substituição, mas aqui eu vou fazer todo o processo com uma única fresa. Nesse caso, a fresa pode ser a de 3, a de 2, vamos colocar a de 2 milímetros. Eu vou fazer com a de 2, tá? Como tem desbaste e tal, eu queria fazer com a fresa mais grossa, aí você vai ter a necessidade de substituição de fresa, criar outro arquivo diferente e tal. Por isso aqui eu vou fazer com um único. Então vamos lá. Aqui a primeira a gente vai criar o arquivo de recorte por dentro, que corresponde a esse recorte, por exemplo. Os furos, como é furo, mas como o furo aqui está com 3 milímetros a fresa 2, pode ser um recorte por dentro. Se fosse, por exemplo, um furinho de 2 milímetros ou um círculozinho de 2 milímetros, por mais que a fresa fosse de 2, ele não reconheceria como um recorte interno, tá ok? Então fica essa referência, e você tem que fazer ele como referência de furo mesmo. Vai ter esses furinhos aqui, que vai ser depois onde coloca o parafuso para parafusar aqui no canto. Tem esses furos aqui do canto. Tem os furos centrais aqui por onde passa a chave de fenda. Então, na hora de selecionar aqui, para você não precisar ficar tipo assim, eu tenho que selecionar esse. Então, aquela questão lá do recurso de selecionar. Vou explicar isso daqui para quem não conhece ainda. Quando você clica com o mouse, com o botão do mouse, botão esquerdo do mouse, e segura e puxa assim a caixa de seleção, aqui tem dois tipos de seleção. Se eu estou saindo da esquerda e puxando para a direita, ele só reconhece como seleção o que tiver inteiro dentro da caixa. Fica olhando, ele só selecionou isso. Por quê? Por mais que esse círculo aqui, ele está tocando na caixa de seleção, mas ele não está inteiro dentro da caixa de seleção. Ele só reconhece os vetores que estão inteiros. Agora, quando eu clico e seguro com o mouse e puxo da direita para a esquerda, aí tudo que estiver tocando a caixa de seleção, seja um pedaço ou inteiro, ele vai reconhecer. Olha o tanto de coisa que vai selecionar agora. Tá vendo? Selecionou tudo isso e até esse externo aqui, porque tudo que estiver tocando ou parcialmente dentro da caixa de seleção é reconhecido. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar esse recurso de selecionar só o que tiver inteiro primeiro, para selecionar todos esses círculozinhos que estão dentro aqui, dessa maneira. Eu vou puxar aqui e vou trazer aqui. Entendeu? Só vai selecionar o que tiver dentro. Agora eu preciso selecionar esses daqui também. Seguro a tecla Shift no teclado e uso a caixa de seleção de novo, para selecionar o que está inteiro. Opa. Selecionou mais isso. Agora eu preciso selecionar esses 3 furinhos também. Só selecionar o que tiver inteiro. Aqui também, ainda segurando o Shift.
e aqui também. Então, esses são todos os recortes internos que a gente tem aqui nessa peça. Vou selecionar a ferramenta aqui, vou colocar de 2 milímetros. Determina... aqui, se quiser modificar algum parâmetro. Lembrando, quando a gente modifica o parâmetro aqui pela opção editar, vale apenas para esse processo. Se eu modifico lá dentro da caixa de ferramenta, toda vez que eu pegar essa ferramenta, já tem aqueles parâmetros. Estou só mencionando aqui, se quiser alterar a rotação de spindle, velocidade de trabalho, profundidade aqui, velocidade de ataque, que seria referente ao Z. Então, nesse caso, vai ser recorte por dentro. E vamos calcular aqui. Tá? Opa, aqui já tinha uma simulação. E já vamos simular. Tá? Opa, tem algo errado aqui. Aqui a questão da profundidade também. Estava alterado ali, ó. 3,5, que é o suficiente para atravessar o material. Fez isso. Agora, o que a gente tem que fazer mais aqui? Então, pela ordem lógica, agora a gente teria que fazer a escrita. Pode ser a escrita primeiro e depois esses recortes internos. Vamos fazer agora a escrita. Eu vou vir aqui também em criar percurso de corte. Só que dessa vez eu vou utilizar a opção sobre. Então, a fresa vai passar sobre o vetor. E aqui ela vai descer só 1 milímetro. Então, é só para escrever ali sobre o material. Vamos deixar aqui 1 milímetro sobre e vamos calcular e vamos simular. Está feito aqui. Vamos deixar aqui na... Vou colocar uma corzinha aqui para dar destaque. Dessa maneira. Feito isso, agora vamos fazer os rebaixos. O rebaixo tem tanto nesses círculos aqui, quanto nesses aqui do cantinho. Mesma coisa, para selecionar tudo uma vez, agora a gente vai utilizar aquele recurso de caixa de seleção. O que estiver tocando, eu vou pegar só aqui nesse centro. Deixa eu só ver aqui. Um pouquinho menos aqui. E vou puxar ele aqui. Ó. Tá vendo? Ele só vai selecionar essas coisas que estiver tocando ele ali. Ó. Selecionou todos esses de fora. Seguro o Shift e agora eu vou selecionar todos esses daqui. Ó. Todos esses, que vão ser todos os lugares que vai ter rebaixo. E vou vir aqui ó, em criar percurso de preenchimento. Vou selecionar a mesma ferramenta, já que eu vou criar tudo para ser feito com a mesma ferramenta. Às vezes, utilizar outras ferramentas vai fazer com que o processo seja mais rápido, por mais que tenha substituição. Cada caso é um caso, mas aqui a gente vai fazer tudo com a mesma fresa. Selecionar aqui a estratégia, se é contorno, ele vai sempre rodeando o vetor, partindo do centro, e varrimento vai de um lado para o outro. Vamos deixar em contorno e vamos calcular. Calculou já aqui. Lembrando que como é um rebaixo ali, tá? E eu nem tinha definido aqui a profundidade, lembre-se, obviamente, né? Definir a profundidade desse rebaixo. Como é um rebaixo raso, por assim dizer, aí você pode utilizar 100% aqui, ó, do passe lateral da fresa, tá? Sem problema algum. Para passar 2 milímetros, pode ser 100%. Deixar aqui, só vai até 99 e vamos calcular. Tá vendo? E vamos simular. Então, ele já fez os rebaixinhos aqui. Só que daí, ao invés de ajudar esse preenchimento, agora ficou meio... Vou deixar assim. Já fez esse daqui. E agora, por fim, vai ser feito o recorte externo da peça. Das duas peças nesse caso. Seleciono uma, seleciono outra e vou fazer aqui selecionar aqui a opção de criar percurso de corte, só que dessa vez o corte ele é um corte externo, ou seja, por fora. Então aqui, na questão da profundidade, aí você determina. Aqui a gente está simulando, por exemplo, que fosse um material de 3,5, mas se fosse no material de 6, de 6 ou de 15, aí modifica aqui. Vamos deixar como se fosse de 3,5 e vamos calcular.
calculei, play, e está feito aqui a execução do nosso projeto. Aí a gente teria duas peças, aí depois é só a questão da montagem, você pode colar, obviamente aqui já foi deixado o furo com o intuito de furar e facilitar a questão da montagem, só encaixar ali na parte de trás e fixar. Só reforçando novamente, aqui seria a situação que fosse utilizar o mesmo material e uma única fresa. Uma única fresa. Então isso também me possibilita, só tomando cuidado de já ter gerado na ordem certa, eu posso fazer todo aqui, ó, selecionar todos e selecionar, na verdade criar apenas um arquivo de corte, não vai ter substituição de fresa. Nessa questão de substituição de fresa, até tem um vídeo falando a respeito disso, mas vou tocar aqui no assunto também. Aqui, ó, pode ver que, mesmo sendo o G-Code milímetro TAP, esse ATC, ele significa Auto Tool Change, que seria como troca de fresa automática, que tem equipamentos que fazem isso de forma automática, só que dá para a gente utilizar numa CNC comum, digamos assim, numa maneira, digamos, semi-automática. Então, se você salva com essa extensão que tem o ATC, qualquer uma da extensão que você utiliza que tem o ATC, e lá no Mac 3 também já está ativada a opção de troca de ferramenta, ou seja, para o programa reconhecer a necessidade da troca da ferramenta, aí você poderia salvar tudo junto, mesmo que fosse ferramentas diferentes, tipo aqui, eu utilizei a ferramenta de 2 milímetros, correto? Se em alguma parte do processo eu fosse utilizar uma ferramenta de tipo uma VBit e eu quisesse salvar eles todos juntos, eu poderia. Porque quando é uma ferramenta diferente, se eu tento selecionar normalmente aqui em qualquer outra extensão, ele não permite, tá? Não permite, tem que ser essa ATC. Se tiver essa opção, ele salva. Na hora da execução na prática lá na máquina, o que ela faz? Vamos supor que ela vai utilizar a ferramenta de 2 milímetros para escrever aqui, e depois ela fosse precisar trocar para uma outra ferramenta, que já está salva aqui junto com o arquivo. Então, na hora que a máquina conclui o processo, ela para no local, você só sobe o Z, troca a ferramenta e dá tipo um continue. É diferente de quando a gente faz o processo convencional, quando a gente utiliza mais ferramenta, que, digamos assim, a máquina vai lá, realiza o processo e conclui. Ela volta lá para o ponto zero, a gente substitui. Se você utilizar esse recurso de criar o arquivo já com a opção de reconhecimento de troca de ferramenta, lá no programa tiver ativado, isso, digamos assim, agiliza o processo também. Então tem um vídeo que eu estou falando especificamente disso. Como utilizar a troca de ferramenta automática ou semi-automática na CNC Router, que é justamente esse assunto. Então nessa situação aqui, aí seria só salvar o percurso e você teria aqui, digamos ali, já pronto o arquivo, seria simplesmente recortar e depois fazer a montagem e você teria um suportezinho para suas chaves de fenda, tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando que quem quiser fazer o download exatamente desse daqui que já está criado, ó, tá? Esse aqui já está criado, é só acessar lá o site feitodemadeira.com, feitodemadeira.com.br, galeria de projeto, e vai clicar lá em fazer o download do arquivo DXF, ok? Então, farou!